A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos invocar a proteção de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e de Nossa Senhora Aparecida, pedindo a sua intercessão pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pela conversão dos nossos familiares, por nós e por todas as intenções que estão em nossos corações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 7. Vocação do casamento e do celibato, matrimônio e celibato. Agora, a respeito das coisas que me escrevestes. Penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Todavia, considerando o perigo da incontinência, cada um tenha sua mulher, e cada mulher tenha o seu marido. O marido cumpra o seu dever para com sua esposa, e da mesma forma também a esposa cumpra para com o seu marido. A mulher não pode dispor de seu corpo, ele pertence ao marido. E da mesma forma o marido não pode dispor de seu corpo, ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Isto digo como concessão, não como ordem, pois quereria que todos fossem como eu. Mas cada um tem de Deus um dom particular. Uns este, outros aquele. Aos solteiros e às viúvas, digo que lhes é bom se permanecerem assim, como eu. Mas, se não podem guardar a continência, casem-se. É melhor casar do que abrasar-se. Aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E, se ela estiver separada, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com seu marido. Igualmente, o marido não repudie sua mulher. Aos outros, digo eu, não o Senhor. Se um irmão desposou uma mulher pagã sem a fé, e esta consente em morar com ele, não a repudie. Se uma mulher desposou um marido pagão, e este consente em coabitar com ela, não repudie o marido. Porque o marido que não tem a fé é santificado por sua mulher, assim como a mulher que não tem a fé é santificada pelo marido que recebeu a fé. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, quando na realidade são santos. Mas, se o pagão quer separar-se, que se separe. Em tal caso, nem o irmão nem a irmã estão ligados. Deus vos chamou a viver em paz. Aliás, como sabes tu, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou, como sabes tu, ó marido, se salvarás a tua mulher? Cada um no estado em que Deus o chamou. Quanto ao mais, que cada um viva na condição na qual o Senhor o colocou, ou em que o Senhor o chamou. É o que recomendo a todas as igrejas. O que era circunciso quando foi chamado à fé, não dissimule sua circuncisão.
Quem era incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão de nada vale, e a incircuncisão de nada vale. O que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na profissão em que foi chamado por Deus. Eras escravos quando Deus te chamou? Não te preocupes disso. Mesmo que possas tornar-te livre, antes cuida de aproveitar melhor o teu chamado, pois o escravo que foi chamado pelo Senhor conquistou a liberdade do Senhor. Da mesma forma, quem era livre por ocasião do chamado fez-se escravo de Cristo. Por alto preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que estava quando Deus o chamou. Matrimônio e virgindade. A respeito das pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém, dou o meu conselho, como homem que recebeu da misericórdia do Senhor a graça de ser digno de confiança. Julgo, pois, em razão das dificuldades presentes, ser conveniente aos homens ficar assim como é. Estás casado? Não procures desligar-te. Não estás casado? Não procures mulher. Mas se queres casar-te, não pecas. Assim como a jovem que se casa, não peca. Todavia, padecerão a tribulação da carne, e eu quisera poupar-vos. Mas ei o que vos digo, irmãos, o tempo é breve. O que importa é que os homens têm mulher, o que importa é que os homens que têm mulher vivam como se não tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se não possuíssem. Os que usam deste mundo como se dele não usassem. Porque a figura deste mundo passa. Quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar à sua esposa. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor, para ser santa no corpo e no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo, procurando agradar ao marido. Digo isto para vosso proveito, não para vos estender um laço, mas para vos ensinar o que melhor convém, o que vos poderá unir ao Senhor sem partilha. Se alguém julga que é inconveniente para sua filha ultrapassar a idade de casar-se e que é seu dever casá-la, faça-o como quiser. Não há falta alguma em fazê-la casar-se. Mas aquele que, sem nenhum constrangimento e com perfeita liberdade de escolha, tiver tomado no seu coração a decisão de guardar a sua filha virgem, procede bem. Em suma, aquele que casa a sua filha faz bem, e aquele que não a casa faz ainda melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas, se morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contudo, na minha opinião, ela será mais feliz se permanecer como está. E creio que também eu tenho o Espírito de Deus. A questão das carnes oferecidas aos ídolos. Capítulo 8. A ciência e a caridade. Quanto às carnes oferecidas aos ídolos, somos esclarecidos, possuímos todos a ciência. Porém,
A ciência incha, a caridade constrói. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não conhece nada como convém conhecer. Mas, se alguém ama a Deus, este é conhecido por ele. Assim, pois, quanto ao comer das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que não existe realmente ídolos no mundo e que não há outro Deus senão um só. Pretende-se, é verdade, que existam outros deuses, quer no céu, quer na terra. E há um bom número destes deuses e senhores. Mas, para nós, há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem e nós também. Todavia, nem todos têm este conhecimento. Alguns, habituados ao modo antigo de considerar o ídolo, comem a carne como sacrificada ao ídolo, e sua consciência, por ser débil, se mancha. Não é, entretanto, a comida que nos torna agradáveis a Deus. Comendo, não ganhamos nada, e não comendo, não perdemos. Atenção, porém, que essa vossa liberdade não venha a ser ocasião de queda aos fracos. Se alguém te vir a ti, que és instruído sentado à mesa do templo dos ídolos, não se sentirá, por fraqueza de consciência, também autorizado a comer do sacrifício dos ídolos? E assim, por tua ciência, vai se perder quem é fraco, um irmão, pelo qual Cristo morreu. Assim, pecando, vós, contra os irmãos e ferindo sua débil consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se a comida serve de ocasião de queda a meu irmão, jamais comerei carne, a fim de que eu não me torne ocasião de queda para o meu irmão. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora a nossa oração indulgenciada, para que vocês possam colocar nos comentários. E a nossa jaculatória de hoje será: Sagrado coração de Jesus, confortados na vossa agonia por um anjo, confortai-nos nas nossas agonias. Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.